Vamos ver aqui como é que a gente faz a sobreposição de gráfico para que você consiga, né, trabalhar com ele de forma ok e um gráfico em cima do outro, tá bom? Temos aqui dois gráficos, a ideia é deixar esse gráfico atrás e esse gráfico na frente para dar um efeito tchan, tá bom? Para você fazer o seguro tchan aí no seu gráfico. Então, a primeira regra entre os dois gráficos é eles precisam ter o mesmo eixo, tá? Então, o mesmo eixo Y, eu coloquei aqui um intervalo delimitado, pode colocar a fórmula se quiser, o valor fixo, tá bom? E a dimensão também seria bom que fossem as mesmas ou pelo menos estivessem com a mesma quantidade, tá? No gráfico que vai ficar na frente, no caso é esse gráfico aqui, eh, eu posso mudar o rótulo dele quando a pessoa colocar o mouse em cima para ver os dois valores, tanto o gráfico de trás quanto o gráfico da frente, porque nesse caso aqui eu não vou deixar os rótulos visíveis, tá? Eu vou deixar o meu eixo Y visível. Então, nesse caso aqui, em dicas de ferramenta, você pode vir aqui, ó, desabilitar, né, o automático, pode ocultar as linhas básicas e inserir as medidas dos dois gráficos. Então, o gráfico 1 e o gráfico 2 também, tá? Nesse caso aqui, quando você põe o mouse em cima, ele aparece a medida, ó, tanto do gráfico 1 quanto do gráfico 2. Tudo bem? Ok, feito isso, a gente vai utilizar do layout container. Vamos adaptar aqui o gráfico 1 para que ele exiba, né, as informações certinho e também o gráfico 2. Então, no gráfico 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas linhas de grade aqui, ó. Eu vou vir aqui em espaçamento de linhas, aparência, né, onde está médio, eu deixo 100 linhas. Em estilo, clico aqui em estilo, você tem a opção de fundo, ó, tá vendo? Cor de fundo, você deixa aqui transparente, clique em none, tá bom? Ou zera o alfa, né? Se você quiser zerar o alfa aqui, ele também fica transparente, independente da cor. Ah, no gráfico, o gráfico, por padrão, né? Eu acredito que seja melhor deixar a legenda visível aqui em relação às cores no primeiro, tá? O segundo gráfico, a gente pode ocultar, deixando o alfa dela zerado. Então, a gente vai vir aqui em estilo também, onde está aqui, ó, cor de fundo, você pode zerar o alfa se você quiser. Dá zero, fica transparente. Em gráfico, tá? Em gráficos, títulos do eixos. Título do eixo, a gente deixa com a mesma cor de fundo, então vou deixar tudo branco, tá bom? Título do eixo, rótulo do eixo, então o meu rótulo do eixo, rótulo de valor não vai ter, então não vou precisar mexer, tá? Esses casos aqui eu não vou precisar mexer, só deixar nesse formato mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Ah, esse aqui eu também vou deixar um pouquinho transparente. Então eu vou mexer no alfa da cor dele, onde está esse azul clarinho, eu vou mexer aqui no alfa dele. Vou vir aqui em aparências, vou vir aqui numa cor do gráfico, vou colocar por expressão, vou colocar aqui para mim um light blue e vou deixar com alfa de 100, né? Em vez de 255, vou deixar com 100, que ele fica só metade aparente. Ou posso deixar até com 50, para ficar mais transparente ainda, dá um efeito mais de sombra aqui nos gráficos, né? Ou eu enfeitando os gráficos aqui. Tá bom? Legal, já temos aqui as nossas medidas e os dois gráficos pré-configurados. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar eles para o Layout Container. Então, vou vir aqui nos meus gráficos, objetos personalizados, vou vir aqui no meu Layout Container, arrastar ele, vou vir aqui para esse gráfico e vou pôr o meu segundo gráfico. Os dois gráficos dentro do Layout Container. Deixa eu arrastar ele aqui. Ok, o importante é que eles tenham, então, sempre a mesma medida, tá? Eu tenho o meu gráfico titular e o meu gráfico secundário. Vou vir aqui em conteúdo, vou inverter a ordem, né? Eu quero que esse gráfico fique na frente do outro e vou deixar eles exatamente na mesma posição. Então, largura, vou deixar os dois com 82. Vou deixar aqui com 82, 82. Vou deixar aqui o eixo X com 3 e o eixo Y com 12. Pronto. Aí já enquadra desse jeito. E o outro gráfico eu faço a mesma coisa. Percentual de largura aqui eu vou deixar eles com 82, 82, eixo X. Quanto que eu coloquei o eixo X no outro? Deixa eu ver aqui, acabei de esquecer.
13 e 25. Então, vou deixar aqui a mesma coisa. Então, eixo X, 13 e 25. Perfeito? Desse jeito aqui você tem a sobreposição de gráfico, tá? Você pode fazer essa sobreposição com mais estilos de gráfico. Se você quiser, de repente, enfeitar aqui um gráfico de linha, um percentual, ou então colocar, de repente, um gráfico de pizza, né, que é menos usado. Na verdade, eu acho que o gráfico de pizza não, não atende muito a muitas ocasiões, né? Geralmente a gente arranca fora esse gráfico de pizza, mas beleza, opiniões pessoais à parte. É desse jeito aqui que você consegue fazer a sobreposição, caso você queira criar gráficos novos, né, com efeitos novos, utilizando de uma mesma medida com valores diferentes, tá bom? Aí quando você põe o mouse em cima, você já tem esse valor, tá? Salvo exceção, não vai sair a segunda medida aqui, caso você queira exportar para o Excel, tá? Se você quiser exportar para o Excel, faz um botãozinho aqui de XML, com um xizinho, tá? Você clica e dá a ação de exportar com essas medidas aqui, tá bem? Fica até mais rápido que a pessoa não precisa clicar com o botão direito, exportar e escolher o formato, né? Você cria aqui o botãozinho do XLSX e a pessoa clica e já baixa no Excel, tá bem? Espero ter ajudado com essa dica e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!